Navegando na leitura. Navegando na leitura. Navegando na leitura. Navegando na leitura. Navegando na leitura, mulheres em busca de si mesmo. Saudações aos nossos navegantes da leitura. Mais uma vez estamos aqui. Nós estamos recebendo hoje a Charlene Moraes para uma conversa aqui bem descontraída. Essa escritora joseense que a Rosane vai apresentar já já. O projeto Navegando na Leitura é um projeto que levou literatura para mulheres em situação vulnerável e uma das atividades do projeto é esse podcast, Mulheres em Busca de Si Mesmas, que é o subtítulo desse projeto, né? E hoje é o nosso último podcast dentro dessa temática, Mulheres em Busca de Si Mesmas. E, e aí eu acho que vai fechar bem assim com a Charlene trazendo esse aprofundamento é, sobre essa complexidade, né, na sua autodescoberta. Então, eu vou passar a bola aqui para a Rosane, apresentar a Charlene um pouquinho e a gente começar esse bate-papo. Seja bem-vinda, viu, Charlene, a nossa tripulação. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Charlene. Muito bom receber você aqui. Então, hoje a gente traz a Charlene, que é natural de São José dos Campos, uma escritora, graduada em psicologia e pós-graduada em psicanálise. Charlene também atua na área de psico-oncologia com mulheres que passam pelo câncer de mama. Trabalha como psicóloga clínica e vem se envolvendo no mundo literário. Casada e mãe coruja de 2 meninos, equilibra sua vida profissional e familiar com seu amor pela literatura. E acabou de lançar o Bonecas ao Vento pela editora Patuá. E a Charlene, gente conta pra começa. gente um pouco aí do que é, como que surgiu essa empreitada de escrever esse livro de contos. Eu sou uma pessoa que sempre escreveu assim para mim mesma, um tanto tímida desde criança. Então eu tinha lá meus caderninhos com segredinhos e às vezes para me comunicar eu escrevia cartas. E aí depois de adulta, né, eu me peguei escrevendo alguns versos e poemas, poesias, também uma coisa mais íntima, até que comecei a divulgar essas poesias no Instagram. Instagram? No Instagram. Comecei a divulgar as poesias e pessoas foram me elogiando. E aí as pessoas foram me elogiando, eu comecei a acreditar mais né, naquilo que eu estava escrevendo, achar mais bonito, enfim. Outras pessoas se identificando, foi me dando mais segurança. É, Quando foi acho que 2022, depois da pandemia, um amigo me falou, me provocou, por que que você não escreve contos? E eu nunca tinha pensado em escrever, histórias inventadas. Mas aí eu falei, vou tentar. E aí escrevi o primeiro texto. Antes desse desafio, eu vinha, participando de grupos de oficina, né, de escrita mesmo de poesia, e um dos primeiros grupos que eu participei foi da Liana Ferraz, que é escrita matinal, né, uma coisa bem assim, livre, não tinha propósito de aprendizado, era só ela dava ideias para a gente escrever durante a manhã. Então, eu já vinha nesse escrever mais, porém, poesias. E aí, depois dessa provocação, eu tentei escrever um conto, bem ainda sem saber direito regras, enfim, né? Hoje enfim.
E aí eu vim escrevendo contos, é, e aí esse amigo leu, falou, nossa, que legal, e me elogiou. Aí eu passei para o meu marido ler, ele falou que bacana. Eu falei, eu gostei, né? Vou investir também nessa escrita. E aí eu comecei aí eu entrei no coletivo Escreviventes, que é um coletivo também que eu achei no Instagram de mulheres que escrevem. E aí, esse coletivo, uma das atividades, além de clube de leitura, enfim, disponibilizam a cada, não sei, a cada 3 meses, tem uma ordem, assim, para eles disponibilizarem temas para a gente escrever. E aí eu vim participando dessas oficinas também. Eles davam um tema e eu ia lá e escrevia. 2023, eu passei pelo câncer de mama. Então, assim, foi um ano bem atípico, né? Eu mergulhei nessa questão da minha saúde e uma coisa que eu fazia era escrever poesia. Então, eu parei um pouco com os contos ali de oficina, eu dei uma desligada, mas a poesia continuou porque foi algo que me ajudou durante o processo de tratamento. Continuei ali com a poesia. Quando eu termino o tratamento, que daí foi um ano certinho, fevereiro de 2023 até dezembro de 2023, então em 2024 eu retomo com mais força a escrita. E aí eu escrevo um livro autobiográfico que eu conto a experiência com câncer de mama. Porém, aí esse livro eu encaminho para o projeto também da Fundação Cultural, só que é o de lei de incentivo. Enfim, o projeto ele ganha, né? Ganhamos o projeto, mas não tivemos o incentivo para poder publicar, porque esse projeto precisa do incentivo de empresários com o valor necessário, enfim, não foi para frente ainda, mas eu tinha os contos escritos. Tinha os contos escritos, e aí, no meio de 2024, eu participei de uma oficina com Marcelino Freire, uma oficina presencial que acontece em São Francisco Xavier. E aí, voltando dessa oficina, eu cheguei muito mais segura para finalizar os contos. E aí eu finalizei esses 12 contos que eu já tinha em mãos e falei, agora eu vou encaminhar para a Patuá, que é uma editora que, né, que ela é, apesar de independente, ela é bem reconhecida e vamos ver o que vai acontecer. E aí foi muito rápido o retorno deles, assim, depois de 2 semanas eu tive o retorno positivo, e aí aconteceu o lançamento do livro Bonecas ao Vento, assim, não era algo que eu esperava que acontecesse tão rápido, né? Eu pensei que eu fosse publicar primeiro o livro onde eu conto a história, a minha experiência com câncer de mama, mas enfim, cada coisa tem seu tempo. Então já é o seu segundo livro, na verdade, O Bonecas ao Vento. Sim, sim, mas Primeiro, o autobiográfico, o autoficção, que eu chamo, ainda não uhum. foi publicado, né? Tá comigo, Mas ninguém conhece. será em breve. Será sim. Muito legal isso que você falou, né? Tem uma frase que eu gosto que eu até deixava no meu Instagram, que é a arte é aquilo que nos resgata. No Instagram, não, no WhatsApp, naquelas frasezinhas do WhatsApp. Agora faz pouco tempo que eu Aham, tirei. Mas aham. como que a poesia, né, que é pura arte, te ajudou nesse processo, né, de esperar o câncer mesmo. Que legal. Sim, E aí você obrigada. continua esse trabalho ajudando outras mulheres, então, com a Isso, escrita eu também? comecei, aí eu comecei a trabalhar também na psicologia, né, na clínica com mulheres que passaram pelo câncer de mama, Uhum. criei a roda de conversa, onde eu
faço uma roda de conversas com mulheres que passaram pelo câncer, e aí faço dinâmicas. Já fiz a dinâmica da escrita terapêutica com elas, então a escrita também né, eu consigo colocar na área clínica também, muitas vezes. Uhum. Mas são mulheres que já passaram, não que estão passando. Mas que É, continua, né? Porque eu tenho amigas também que já tiveram sim, câncer e sim, que porque a sempre gente fica essa sombra, né? Será que vai voltar? e também a questão do câncer de mama, a gente faz o tratamento, né? No caso, existem existe mais de um tipo de câncer de mama. Enfim, quem nunca teve ou quem não tem alguém perto que teve, não, desconhece, né? Mas o câncer de mama tem vários tipos. E um deles, que foi o meu caso, é do tipo hormonal. Então, assim, de forma bem simples que eu vou falar, mas é como se os hormônios femininos alimentassem o tumor. Então, depois de que a gente faz o tratamento, quimioterapia, radioterapia, que são os tratamentos mais conhecidos, a gente precisa fazer o bloqueio hormonal. Então, a gente toma o famoso tamoxifeno, que daí ele bloqueia os hormônios, enfim, eu, por exemplo, estou numa menopausa medicamentosa. Então, assim, aí tem um longo processo de prevenção, né? Nada mais é para prevenir que o câncer volte. Charlene, eu queria que você falasse um pouquinho, o que me chamou a atenção foi o título do seu livro, né? Bonecas ao Vento. É, porque a gente pode pensar várias coisas, né? E quando você fala desse lugar do feminino, né? Das tuas várias é, situações de vida, dos momentos que você passou e das mulheres que estão à sua volta, né? Com o tratamento, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse título que me chamou a atenção. Tá. Bom, o título, ele não tem a ver com a situação, enfim, do câncer de mama, né? A boneca é algo simbólico para mim. E assim, eu venho fazendo muitas conexões ainda com esse título, tá? Ele veio de uma poesia antiga, que essa poesia eu escrevi depois de um sonho, de um pesadelo, assim, né? E aí nessa poesia tem o verso Bonecas ao Vento. E aí depois que eu escrevi os contos, eu me dei conta que todas eram, né, histórias de mulheres e, e a maioria talvez profundas, né, com algumas marcas ali profundas. E aí, quando depois que eu peguei esses pontos e procurava um título, eu fui olhar as minhas poesias, o que eu já tinha escrito, para ter ideia, eu me deparei com o verso Bonecas ao Vento. E aí eu achei que casou muito bem com os textos, né, com os contos. E é isso, assim, a princípio surgiu daí de uma poesia antiga e uma poesia bem simbólica também comigo, né? E que tem a ver também com. Eu fiz um link com as situações que nós vimos, né, passar durante esse projeto, né, as várias mulheres, as várias situações de vida, e os vários formatos de como eu saí daquela situação, né, ou como eu tento sair da situação, então, através dos depoimentos, né? Então, a boneca me remeteu muito a esse momento, né? Enquanto o feminino de lidar com as coisas, né? Por isso eu achei bem interessante.
E aí, né, boneca, se a gente pensar, é um brinquedo de uma menina, normalmente, e aí que remete, de repente, à inocência, né? E quando eu coloco ao vento, né, é isso se esvaindo, é isso se perdendo, enfim, eu acho que tem um significado bem profundo também no título. Sim, é, bastante. Charlene, você também faz essa psicologia clínica, né? Você atende mulheres. Até onde o que você vive durante o dia no seu trabalho está contido no livro? Uhum. Escuto muitas histórias, né? E eu atendo na clínica há mais de 10 anos. Então eu tenho, Nossa, são muitas histórias. sim, são muitas histórias e não tem como separar, né? Então, às vezes eu escuto uma frase que me chama muita atenção e dessa frase vira uma história, né? Da minha, se mistura com o meu inconsciente também, com as minhas próprias vivências, enfim, se mistura ali com o meu mundo interno e aí nasce uma história. Então, não são histórias, eu não escrevi nenhum caso, enfim, mas são coisas que estão ali junto, né? É, eu trabalho muito com desamparos, né? Com casos de desamparos, com casos de marcas, de traumas, enfim. Então, esses temas, eles me tocam, né? Quando eu estou enquanto psicóloga, tenho tentado passar na escrita, de forma a tocar também, né? Quem lê, quem É, saiba. eu li os contos pelo PDF que você enviou Sim. e eu achei Uhum. muito, Tá. apesar de serem contos, eu achei que realmente são muito poéticos e Uhum. inteligentes no sentido de deixar em aberto, não dá de bandeja a história, né? Deixa as histórias, deixa em aberto para você tentar imaginar, nossa, mas o que que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu ler de novo. Então, Uhum. eu gosto disso, eu escrevo roteiro também e sou cineasta. Então, Legal. eu adoro esses filmes que tem muita gente que não gosta, né? Mas que termina e Gente, você fala, não. ué, o que aconteceu? É. Mas para a gente Exige uma pensar, reflexão. Faz a gente Exige isso, uma pensar, e tem reflexão. coisas ali nas entrelinhas, então daí você lê de novo e fala, ah, tá, deve ser isso, ah, pode ser isso, ah, me lembrou disso, me lembrou de uma situação, então ele joga a gente para um lugar criativo também, né? Não só passivo, de leitora passiva, mas de também criar junto, né? O próprio leitor ali tá lendo e tá criando junto suas né? histórias, junto com a própria história que está acontecendo, né? Eu acho Legal. Eu gosto isso, de pensar que eu sugiro, né? Ah, eu sugeri isso. que é isso, que é alguma coisa assim, né? Mas o leitor pode, de repente, pensar outra coisa, né? Aham, você deixa ali, a gente parece que está observando, né, pela cortininha, assim. Será que é isso que eu tô vendo? Eu acho isso legal, acho muito inteligente e inteligente no sentido de acreditar que a leitora e o leitor também é inteligente, né? Não precisa explicar Uhum. tudo. Sim. E outra coisa que, ouvindo você falar, assim, eu queria destacar é a importância da gente. Não sei se você escreve todos os dias ou toda semana, como é que é a sua rotina de escritora. Pelo menos toda semana, todos os dias eu não consigo, mas Uhum, toda semana, pelo menos umas 2 vezes por semana, eu priorizo. Eu priorizo, não, agora eu vou escrever, eu vou priorizar isso. uhum, Coisa que faz elaborar situações minhas também, então é algo que eu preciso fazer. uhum. E a importância de participar de grupos, né, de oficinas, para ir cada Muito vez mais lembrando a gente, né, de que isso é importante realmente. aprimorando, sim. Eu participei.
da oficina do Marcelino Freires aqui em São Francisco Xavier já 2 vezes. Então, ele sempre dá essa oficina presencial nas férias do início do ano e nas férias do meio do ano. Então, pretendo continuar com ele, assim, nessa oficina. E Uhum. também participo de grupo de leituras, né? Participo com pessoas aqui da região, tem o piquenique também do Vicentino Aranha que eu vou de vez em quando, enfim, estou sempre com clubes de leitura também, né? Quem escreve tem que ler. Verdade. E você incentiva as mulheres que você atende a escreverem, a fazer, como que Sim, elas sim. trazem para você seus escritos, Ah, como que é? já. Gosto muito. Eu tenho pacientes que, assim, e antes mesmo de eu começar a escrever, eu já me deparava com pacientes que escrevia e trazia para a gente ler na sessão, né? Alguma poesia ou mesmo alguma coisa que ela tinha colocado ali no papel para terapia mesmo. E aí é algo que eu gosto bastante. E quando eu sinto, né, que a paciente tem alguma coisa que ali da escrita, não da escrita, mas de leitura, que vai para esse lugar, eu às vezes sugiro, né? Porque, né, já pensou em escrever, enfim, eu sugiro também no consultório. E na roda de conversa, o último semestre, agora a gente está de férias, eu vou voltar à roda mês que vem. Eu levei a escrita terapêutica, então elas gostaram, foi muito bacana, assim, eu levava temas e elas escreviam e depois elas liam e a gente conversava em cima daquilo que elas escreviam. Foi bem rico, assim, os encontros. É uma questão que está vindo em todos os podcasts que a gente gravou, essa questão da escrita terapêutica. A gente fez a entrevista com a Tamara e ela colocou isso também, né? Que a escrita ajudava ela, que ela escrevia desde pequena e que ajudava ela a organizar até a vida. Exatamente. Quando ela não escrevia, ela sentia que ela estava adiando porque tinha um problema para resolver, que era quando ela não escrevia. Depois a gente passou pela Sandra Guimarães e ela traz a mesma coisa, que através desses atendimentos com a escrita, as mulheres fazem esse trabalho e ajuda nessa reconstrução, nesse novo olhar, né, de desconstruir. E depois passamos pela Lidiane, né, Lidiane Maciel, Ele conhece. que, né, conhece, e ela traz a história da Maria das Dores, que apesar de ter uma história Já li. muito sofrida, Inclusive. então a gente, Aham. vocês leu, ela está, né, aqui em São José dos Campos, é uma linda, e ela traz a história da Maria das Dores, que passou por uma história muito dolorosa, mas que com a escrita também foi uma maneira dela se reconstruir. E aí chega você, né, para Uhum. terminar essa linha de podcasts, né? É muito interessante essa força, né, que a escrita tem para Às todos. vezes coisas que não são faladas, né? Às vezes pessoas têm mais dificuldade em falar, em dizer alguma coisa que precisa, né? Que está ali dentro, e a escrita possibilita esse colocar ali e depois a pessoa se haver com isso de alguma outra forma, né? Com aquilo que saiu de si pela palavra. Então, acho que é um recurso riquíssimo. E Shalene, existe alguma diferença, por exemplo, entre a escrita, eu pegar um papel, escrever um caderno, e uma escrita terapêutica, né? Uhum, Você vê diferença entre esses dois formatos? E se você vê, qual é a diferença? O que uhum. que denomina que uma escrita é terapêutica, né? O que significa que uma escrita é terapêutica ou não? Sim. Como que você avalia essa A situação? escrita terapêutica, né, é uma ferramenta, hum,
ela não é, por exemplo, ela não substitui uma psicoterapia, mas ela é uma ferramenta, pode ser uma ferramenta da psicoterapia, por exemplo. Então, você escrever, né, sozinha, em casa, isso já vai ter um bem, né? De alguma forma você vai estar colocando questões ali no papel e você vai poder olhar aquilo meio que como se fosse de fora, né? Já vai ter um ganho para algumas pessoas, né? Não são todas, mas para algumas vai ter um ganho. E aí, se você tem um profissional junto, que daí eu acho que a gente pode chamar de escrita terapêutica, para olhar junto com você, por exemplo, se uma paciente me traz um texto de algo que ela estava sentindo durante a semana, ele escreveu e leva até o consultório e me lê, né? Eu vou ouvir e eu vou poder, de repente, falar algo que me tocou, que eu pensei com aquilo. E aí ela vai ter um outro olhar sobre aquela palavra, né? E aí a gente chama de escrita terapêutica. Vem junto com esse olhar profissional, com esse olhar que vai tentar decifrar ali os códigos, os símbolos que estão ali naquela escrita. Então, eu acho que é essa a diferença, assim. Ela É, pode ser terapêutica, você escrevendo sozinha vai ter um ganho, né? uhum, Mas eu penso que uma escrita terapêutica mesmo, como ferramenta, como recurso, vem junto com, né, com outro olhar para aquilo, né? sim. É verdade, porque às vezes, mesmo a gente escrevendo, né? Às vezes é uma forma até de cristalizar algo que você já está vendo, mas não é uma visão nova, né? Então, Uhum, às vezes, com outra pessoa olhando, ela fala assim, nossa, me remeteu a uhum. tal coisa. Você Será percebeu que não isso tem a daí, ver né? com... Dá os cliques, sim. Sim, sim, ajuda. É muito legal. Ajuda mais, eu acho que se torna mais terapêutico, né? Tendo esse olhar profissional. Uhum. Eu achei legal também você lembrar disso, né? Que você era muito tímida, você começou falando isso, né? E que escrevia cartas. Eu sou tímida ainda. Sim. Sou bem tímida ainda. E Aham, que é sim, isso, que às vezes, né? Se essa entrevista fosse através de cartas, talvez você elaborasse de outra mais, forma. né? Como a gente, quando precisa falar com alguém que dá, que sua a mão, né? Que a mão fica suando, é mais fácil escrever para algumas pessoas, né? Sim, Uhum. eu me identifico muito, assim. Era isso, né? Eu ia falar pessoalmente e depois ficava pensando, nossa, por que que eu não falei tal coisa? Que burra, né? Por que que eu esqueci de falar isso tão Parece essencialmente? que sempre escapa alguma coisa, né? É, mas quando botava no papel era bom, né? Porque daí a pessoa não tá ali na sua frente, já não dá tanto nervoso e você consegue se colocar Uhum, mais, se né? organizar melhor, né? Se Organizar. organizar mais. Então, achei legal lembrar disso, como que hoje em dia as cartas já não estão mais tão presentes, né? É tudo mensagem curta que a gente troca com as pessoas. Os textões, já a pessoa fala, ai, mas que textão, já não gosta, né? O que eu achei interessante também foi numa das suas falas, Charlene, você falar o quanto foi importante você ter entre aspas, o aval de uma outra pessoa para você se sentir segura de conseguir colocar, né, esse projeto do livro em ação, né, ou o projeto dos contos em ação enfim, continuar na escrita. Então, assim, a importância que tem é a gente também se deixar ser ouvido, né? Mesmo dentro da timidez, você conseguiu fazer um trabalho nas redes sociais que te trouxe uma outra vivência, né? Na minha visão, são duas ferramentas, né? Uma é você colocar na rede social e fica por isso mesmo, e a outra é você utilizar eh, esse recurso para alçar mão de um outro degrau, que é escrever um livro físico, né? É Exatamente. algo bem, isso me chamou bastante atenção, né? O quanto é importante esse feedback, foi, né, importante esse feedback para você. Sim.
parte de uma insegurança, né? Uma insegurança que eu considero que hoje eu sou mais segura, hum, mas também é uma insegurança até necessária para quem escreve ter esse outro olhar, né, de alguém que te lê e fala, tá bacana, né, não tá tão bacana, te dá esses feedbacks para você, não tem a ver com certo e errado, mas a sua maneira mesmo de escrever e como você vai colocar isso para outras pessoas lerem. É um cuidado até, eu acho, né? Eu percebo e converso com outros escritores que a gente precisa disso, né? Primeiro, são os leitores betas que chamam, né? Aqueles que lerem primeiro, enfim. É o que vai bem ao encontro, né, que o Marcelino fala, que ele fala que na verdade a gente tem que encontrar a nossa voz, não, Aham, não o que não é o que os outros gostam de ler, mas aquilo que você veio dizer, que sim. era para você dizer, só você vai poder falar. Agora eu lembrei da última oficina que a gente leva algum texto que a gente está escrevendo. E aí eu levei o meu texto, né? Talvez um romance, e de novo nele aparece as palavras boneca, em algumas situações. E aí ele falou assim: olha, a palavra boneca se repete aqui. Eu falei, pois é, lembrei disso. Ah, ok. Eu tenho uma pergunta para você. É, a gente te apresentou, né? A gente falou que você é mãe de dois meninos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a literatura e maternidade, porque às vezes a gente, como mãe, aqui somos todas mães, a gente vê que não é tão fácil conciliar, principalmente se são pequenos, né? Quando ainda é um pouco maior, tudo bem. Mas eu não sei a idade dos seus, mas assim, como que você fez e se em algum momento mulheres têm muito disso, né? Eu acho que você, como psicóloga, deve saber mais do que ninguém, que a gente traz muita culpa, né? Ah, você vai agora escrever, vai deixar a casa, vai deixar o filho. Então, como eu queria que você falasse um pouco Desse desse tema, universo, né? desse universo, é. Eu sempre lembro da Clarice Lispector, né, que em alguma entrevista ela disse que escrevia na sala com a máquina de escrever e os filhos, né? Enfim, é mais ou menos assim. Eu tenho um menino de 13, então já está numa idade super tranquila, e tenho o de 7. Então, eu começo a escrever mesmo de fato, agora pensando aqui, justamente quando eles estão maiorzinhos, né? Porque quando eu comecei, o meu de 7 já tinha uns, né? Faz o quê? Uns 2, 3 anos que eu escrevo? 5, 6, enfim, uma idade que é mais tranquilo a dinâmica. Mas, enfim, eu também atendo online aqui em casa e comecei a atender online em casa o ano passado eu consegui atender online em casa, porque daí eu fecho a porta, o meu menor entende que eu estou trabalhando, né? Então agora, por exemplo, eu estou trabalhando, eles estão nos outros cômodos. E aí eu consigo me organizar melhor. Então é bem essas prioridades eu coloco como prioridade. Então o meu trabalho também, a minha escrita também e vou me organizando aqui com eles, né? Então agora a mamãe vai trabalhar, vocês, né? Eu sei o que eles estão fazendo ali, é algo que a gente precisa priorizar e manejar de alguma forma, né? Porque se a Sim. gente for colocar sempre os filhos, a casa, a Hum, gente não vai priorizar outras coisas, porque sempre vai ter alguma coisa da casa para fazer, cabe a nós priorizarmos também, né? Enquanto mulheres que desejam coisas, que querem outras coisas para além da maternidade, para além, né, da ordem da hum, casa. Mudei o fundo aqui. Charlene, queria que você se pudesse dar uma palhinha do seu livro autobiográfico, assim, é,
Até porque eu imagino que você ainda está procurando uma forma de publicá-lo, né? Acho que é um assunto que merece super ser Sim, publicado. Então, ele está inscrito de novo no projeto da Fundação Cultural, agora tentando aquele que não precisa de incentivo, não é o incentivo fiscal, é o sim, outro, que eu acredito que seja o de vocês, talvez. é o prêmio, sim. Então, ele está inscrito nesse projeto, porque ele tem um cunho social, né? Eu vou levar a roda de conversa para outras mulheres, para além aí né, do privado que eu faço. Então, eu chamo de autoficção porque eu conto a minha experiência a partir das poesias. Então, cada capítulo tem uma poesia referente àquele período que eu estou passando. Então começa no mês de fevereiro, e aí tem a poesia que remete a esse mês, e também é permeado por uma história não, por uma conversa fictícia, mas nem tanto, com uma psicóloga. Então eu me coloco no lugar de paciente no livro, dialogando, né, fazendo a terapia com a minha psicóloga no livro, porque daí eu levo para ela as minhas dores por conta do tratamento. Então, e nessas conversas, elas não são inteiras, né? Alguma coisa tem de real, mas tem coisa também que não, que é inventada, mas que é para contribuir mesmo para outras mulheres pensarem, e aqui são coisas que acontecem, enfim. Então, é essa história que eu conto por meio da poesia e essa conversa também com a psicóloga no livro. Essa sua vivência também com outras mulheres que estavam passando, quer dizer, ampliou o livro, não além da sua experiência, mas também pegou a Exatamente, experiência de outras. exatamente. Você fez Então, um apanhado. isso, até a Luciana que leu, né, e que me inscreveu no projeto, não fui eu que me inscrevi no projeto, eu contratei uma pessoa para fazer isso que tem mais experiência, porque eu tenho zero. Uhum. Ela falou que não é só para mulher, o livro em si, quando ela leu, ela falou assim, não é só para mulheres que passaram pelo câncer de mama, é para todas as mulheres, né? É uma forma, vai de encontro com priorizar-se, né? É uma leitura que de alguma maneira vai fazer você olhar para você com um pouquinho mais de atenção, né? Espero com bastante, né? Não um pouquinho, mas com muita atenção. Então, ele reflete não só mulheres com câncer de mama, mas outras questões, né? Maternidade, então tem um pedacinho ali que eu coloco, né? Sobre maternidade, o meu olhar, né, doente para os filhos, como que eu vou fazer agora? Então, essa cobrança em querer continuar cuidando como se não tivesse ali a questão da saúde, enfim. Então, tem várias questões para além do câncer de mama, eu acho. Né? Questão de medo, morte, enfim, essa questão de finitude eu trato também. Eu tive, a minha mãe teve câncer de mama, e eu penso que se eu tivesse noção do que se trata, porque na época, isso fazem 30 anos, né? Então a gente não tinha as informações que nós temos A hoje, gente tem hoje. nessa amplitude de ferramentas e de diálogos, né? Eu lembro que na época existia um grupo de apoio que ficava em São Paulo. E ela ia toda semana para lá, para, enfim, para esse grupo de apoio tinha que ter um familiar, que era meu irmão que acompanhava, e eu a acompanhava em casa com as outras, enfim, situações, né? Médico, hospital, enfim. Também foi um ano bem atípico. Mas eu imagino que se na época houvesse algo escrito, que
que me falasse um pouquinho das situações, né, de como se sente uma pessoa nesse lugar. Talvez tivesse sido diferente a minha relação com ela, de entendê-la um pouco melhor, né? Então, eu acho que é bastante importante esse tipo de literatura, porque a gente sabe o quanto que tem crescido, né? Essa situação Exatamente. do câncer de mama é uma quase uma epidemia, né? Sim, sim. Mulheres jovens, muito jovens. Jovens, Sim, né? Sem filhos ainda. Então, assim, exatamente. como é que é, né? Para quem acompanha, o que que é possível fazer? Como é que se sente uma pessoa nessa situação, né, da doença e a Uhum. pessoa que está ao lado acompanhando, né? Então, eu acho que é um tipo de literatura bem importante, através das experiências das pessoas. Assim, as experiências, elas não são iguais, Não, mas tem muita coisa em comum, né? sim, Então, sim. esse tipo de informação que acaba através da poesia, do conto, ele também ser informativo, né? De como é que é essa situação. Então, eu acho bem importante esse tipo Uhum. de literatura. Até porque quem cuida precisa ser cuidado, né? Porque sofre e vai cuidar melhor, vai poder cuidar melhor de uma forma melhor se também estiver sendo cuidado. Exatamente. O título do livro é Na Medida do Possível. É uma frase assim que me ajudava, estava, está ainda, sempre comigo, assim, é tudo na medida do possível. Eu me lembrei, Charlene, da minha avó, que era poetisa e que teve câncer de mama, e que também, não, eu tinha esquecido completamente disso, e nessa fase foi quando ela escrevia, mas demais mesmo, assim. E agora deu um clique, né? Claro, né? Que ela tá passando, a dor faz com que a gente passe por processos muito profundos, né? E que faz parte da vida, né? A dor, o medo, os, a tristeza, os melhores sambas dizem que foram feitos no meio da. Mas assim, eu escrevia naqueles momentos quando eu estava mais esperançada, que eu falo. Quando eu estava mais, né, também quimioterapia, né, enfim, todo o tratamento é muito sofrido. Quando eu estava mais para baixo, eu não escrevia. Eu escrevia quando eu estava melhorzinha, assim. É engraçado, né? Tem pessoas que, quando eu estou mais para baixo, eu não escrevo naquela hora, né? Eu vou conseguir elaborar, eu acho, e pensar depois, quando eu estou melhorzinha, eu vou e escrevo sobre aquilo que eu passei, né? Uhum. É, as poesias dela também, assim, não eram de muito para baixo, mas muitas tinham, Esperança, às vezes, tinham né? esperança, mas também tinha uma coisa da raiva, eu acho. Ah, sim. Lutar contra o Aham, sistema, contra os tratamentos, contra a própria doença. Tinha uma coisa aham. forte, assim, de botar para fora essa energia de raiva mesmo. Tem uma poesia que eu fiz antes de começar a quimioterapia e que chama Pedido ao Corpo. Então eu faço um pedido ali para o meu corpo para ele aguentar, né? Então eu faço essa poesia e tem uma frase, né, tem a frase, eu não estou lembrando da poesia para falar agora para vocês, mas tem esse mal vindo de mim, né? Então tem uma frase que eu uso, esse mal vindo de mim, né? Enfim, lembrei dessa poesia aí que eu fiz Bonito. antes de começar a quimioterapia, porque eu estava com muito medo da quimioterapia. E aí, Uhum. né? Depois eu mando para vocês, eu tenho um vídeo eu falando essa poesia. Ah, Ah, manda sim. coloca Se você aqui, permitir, a na gente verdade. coloca no podcast. Legal, vou mandar. Hoje eu amanheci poesia e eu quero ler para vocês um poema que eu fiz um pouquinho antes de iniciar o processo de quimioterapia. Hoje está fazendo uma semana que eu encerrei esse ciclo e eu estou muito feliz, por isso eu quero ler.
Ele chama Pedido ao Corpo. Meu abrigo favorito revela todo o seu vigor entremeado entre nossa pele. Exiba seu balé aos percalços surgidos sem nossa licença. Surpreenda nossa alma com seu dom em florescer. Enalteça nosso estar no mundo e encante com sua leveza. Rememora nossa estrutura de brincar e inventar. Abuse da criatividade e receba toda essa estranheza que veio nos visitar. E enfim, meu corpo, continue a me abrigar. Inclusive, eu tenho participado junto com a Thalita, uma poetisa aqui de São José, Thalita Monsanto, fazendo um sarau aqui num café. E uma vez por mês a gente faz uma conversa com escritores aqui da região e um sarau. Então, cada um pode, quem quiser ler, enfim, microfone aberto para ler, todo mundo ler Que uma legal. poesia, algo que escreveu. E então vocês estão convidadas para o próximo. Aí fiquem, se sintam Obrigada. convidadas, porque tá bem bacana. Assim, a gente teve o segundo encontro já esse mês de agosto. Setembro a gente não vai conseguir, porque vai estar apertado a agenda e vai ter a Flim, né, no Vicentino Aranha. Então a gente vai fazer o próximo dia 4 de outubro. E aí eu mando para vocês depois o convite. Muito bem lembrado, porque sarau é um ótimo lugar também para a gente colocar a cara a tapa, né? E começar a Exatamente, tirar os escritos da gaveta para o mundo, né? Não só no exatamente. Instagram, sarau presencial, mas dá mais Isso frio na é barriga gostoso. e é mais gostoso, porque você vê ali já na hora, né? Qual que é a reação das pessoas. É, Sim, sim, a vida requer coragem da gente, né? Então, coragem. existem Aham, exatamente. essas oportunidades, sarais, ou também quem não tiver coragem, vai no Instagram mesmo, ou Uhum. mostra para um amigo alguma coisa que está escrevendo, quem sabe, né? É nesses lugares que a gente vai achando a coragem de colocar um livro no mundo que eu acho que é muito legal, né? Dizem que é bom a gente plantar uma árvore e escrever um livro. É. Então, que fica aqui esse incentivo, né? Porque cada um tem coisas muito preciosas, eu acho, Uhum. para colocar no mundo. Eu ia Ótimo. pedir para você falar como que a gente acha seu livro, seus Uhum. canais, né? As formas que a gente pode. Depois a gente escreve também na descrição Uhum. para as Uhum. pessoas te acharem. Bom, meu Instagram é @poesias de Charlene. Eu tenho colocado lá sobre meu livro, sobre os eventos que eu tenho participado. E se quiserem entrar em contato comigo, de vez em quando eu tenho livros também para adquirir comigo também. Perfeito. Então, eu te agradeço, Charlene, pelo prazer de tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada por esse espaço, por esse acolhimento de vocês, por essa conversa. Muito obrigada. Gostei Obrigada. bastante da experiência do meu primeiro podcast. É meu primeiro podcast. Obrigada, Charlene. Bons ventos, né? Que Para venha seu nós, livro, que venha boas coisas aí para para frente. nós, para nós. Exatamente. Obrigada. Nada, prazer em Bom, conhecer. É, Prazer.